Bom dia. Nós estamos hoje com o nosso convidado, Rafael Risselli, né? Riccioli. Ele é lá da área de Catalão, é um rapaz dinâmico, de uma atividade muito intensa, estudioso, presta atenção nas coisas que são faladas, explicadas. Parece, como disse o Clarindo, o bispo Clarindo apresentou ele como alguém que gosta de estudar e de aprender. E, de fato, eu verifiquei isso. O Rafael é uma pessoa que presta atenção no que se fala, mostra que aprende rápido, e nós temos a honra de recebê-lo aqui em nossa igreja. Ele tem uma igreja iniciante lá em Alphaville, um trabalho diferente. Tem um trabalho lá, que tem uma casa, que ele aluga um salão de festa, mas uma empresária de posse, tocada pelo Espírito, cedeu para ele um salão, né? Interessante. Isso não é mais importante, o mais importante é o discipulado. Mas quando a pessoa é fiel no discipulado, aí Deus abençoa assim, do que a pessoa que vai e se preocupa muito com o salão. Não tem que preocupar com o salão. Deixa Deus fazer as coisas no tempo certo. Então, ele vai nos trazer hoje uma mensagem, e pode subir aqui. O tema está por conta dele, não me falou nada. Aqui é um presente de um nosso professor do seminário. Ele está aí, o Mateus. Ele foi pregar. Ele tem muita dificuldade, mas ele é professor. Que pregou aqui, né? Teve um vídeo no YouTube. Ah, você tem. Então, isso. Obrigado. Eu deixei de presente para você e fica à vontade. Obrigado, amém. Amém, muito obrigado. Bom dia. Tudo bem, gente? Graça e paz. É uma honra estar aqui com vocês. Eu fico até constrangido perto do Bispo Pinaldo quando a gente começa a conversar. A sabedoria que ele carrega, né? Quando eu olho para ele, eu vejo assim a plenitude de Deus, sabe, na vida dele, né? Como Deus abençoou, né, a vida, o casamento, os filhos, a família. Então, eu espero chegar nos meus 80 anos assim como o senhor, viu? É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu espero poder contribuir com cada um de vocês. Espero poder testemunhar daquilo que a gente tem vivido, né? Eu contei um pouquinho da minha história para o Bispo Pinaldo, vou contar um pouco para vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia para a gente ler um texto em João capítulo 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. E depois versículo 14 a 16. Amém? Amém. Diz assim o texto: Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 14 agora. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Feche seus olhos, eu gostaria de orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa igreja maravilhosa, ó Pai, onde carrega uma história, onde carrega, ó Pai, a Tua glória neste lugar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Não há nada que nós façamos a não ser pela Tua glória, pela Tua bênção, pelo Teu poder. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor se manifeste aqui hoje. Que o Senhor traga, ó Pai, o Teu mover e o agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós precisamos, ó Pai, de Ti. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Que o Senhor derrame da Tua graça nesse lugar agora. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meu nome é Rafael,
né? Alguns, acho que a maioria não me conhece. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou de Goiás, lá de Catalão, nasci lá, uma cidade do interior, e eu era meio que improvável, sabe, estar aqui hoje, porque não existe ninguém da minha família que ocupe uma posição assim como eu tenho vivido, e por isso que eu digo que eu sou improvável, né, porque Deus me escolheu quando eu tinha 17 anos, me resgatou, me trouxe à vida, e desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 27, tem 10 anos que eu me entreguei a Ele, que eu vivo as bênçãos e a renovação e a graça que Ele nos proporciona. E por que eu estou contando tudo isso? Porque durante desses 10 anos eu tenho vivido muito de uma forma diferente da forma do mundo, né? Nós vivemos de forma diferente deles, mas ao mesmo tempo eu queria trazer uma reflexão para vocês hoje, de uma palavra que é exatamente o que eu li aqui agora, que é sobre a transição de nós passarmos de escravos para amigos de Jesus. Isso aqui foi algo que o próprio Jesus disse lá em João, que ele estava prestes a ir para a cruz, e ele declarou que ele não queria mais nos chamar de escravos. E eu vou explicar aqui hoje essa diferença de transicionar de escravo para filho, para amigo. Filho de Deus Pai e amigo de Jesus. Isso nos leva a um nível de mais intimidade com Deus. E, ao mesmo tempo, eu queria trazer uma reflexão sobre a questão do coração. Nós temos 929 versículos na Bíblia que falam a respeito do coração. E apenas um dele fala que o coração é enganoso e mau e perverso. Então, quando a gente olha para os 929 versículos, a gente não pode focar nesse somente um versículo que fala sobre isso do coração. Nós temos em Provérbios que diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Jesus disse, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então nós vemos várias vezes a Bíblia retratar que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso nos faz um alerta da importância de nós entendermos e guardarmos o nosso coração e limparmos o nosso coração. Quando que o coração é mau, enganoso e perverso? Primeiro, antes de Jesus, antes de Cristo entrar na nossa vida, nos limpar do pecado, nos dar um coração novo, esse é o primeiro fato. E o segundo fato é quando há ódio, rancor, raiva e amargura. Ali se estabelece um coração enganoso, mau e perverso. Então, o convite de Deus para nós, para a gente iniciar aqui o tema, é haver uma purificação do nosso coração todos os dias. Assim como nós tomamos banho e nos limpamos todos os dias, nos lavamos, o desejo de Deus é que a gente purifique o nosso coração todos os dias. E como que a gente faz isso? Nos aproximando dEle, nos achegando diante dEle, diante da palavra, diante de oração, diante de uma intimidade com Deus. E cada vez que a gente faz isso, a gente tem a capacidade de purificar o nosso coração, e, ao mesmo tempo, a gente começar a sentir e ouvir o que Deus se manifesta conosco. Porque para pensar, como que um Deus criador, que se chama de a palavra, o logos, o verbo, ele não criou o ser humano para se relacionar com ele? É meio que incongruente. Deus, ele criou, nos criou, e principalmente agora nós que somos filhos, para se relacionar conosco, amém? Então, por que muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus? Até porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos chamados para viver um nível de maior intimidade com o Pai e com Jesus. O fato de nós não ouvirmos Ele, talvez é porque em alguns momentos a gente não consegue dar espaço para a voz dEle. Por quê? Porque o nosso coração está com raiva, com rancor, com ódio, os nossos pensamentos estão com pensamentos contaminados, com preocupações dessa vida. E tem aquela parábola, né, do semeador, e tem uma semente que ele lança, ele fala, e as preocupações da vida não deixou essa semente germinar. E interessante que eu vou ler alguns textos com vocês, mas Jesus falou também, em Mateus 6, para nós não nos preocuparmos com as coisas. Porque quem preocupa com essas coisas são gentios, são as pessoas que não têm Jesus. Mas quando a gente coloca os nossos pensamentos, sempre, preocupações, raiva, rancor, e não vive uma vida de abrir o nosso coração para Deus, a gente sempre vai ficar à parte e como se a gente tivesse desfalcado do melhor de Deus para nós, que vai muito além do dinheiro. E aí eu queria trazer alguns ensinamentos. Está fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo? Amém.
Eu queria trazer aqui a explicação e essa transição de escravo para amigo. E Jesus nos mostra que isso é uma mudança de identidade. Enquanto nós nos enxergarmos como escravos de Deus, a gente não vai experimentar o melhor de Deus como um amigo. Por que que ele fala isso? Porque ele vai dizer que o escravo, ele somente consegue, que a palavra doulos é escravo, ele não tem acesso ao coração do seu senhor, ele apenas cumpre ordens. Mas o amigo, que é o grego philos, né, eu estava aprendendo grego ontem com o Bispo Pinaldo, ele participa dos segredos e das intenções e caminha com intimidade com Deus. E a partir do momento que Deus ele encontra um amigo aqui na terra, o que é impossível para Deus fazer através dessa pessoa? Nada. O que é impossível para Deus nos entregar? Deus tem problema com dinheiro, gente? Para pensar. Deus tem algum problema com dinheiro? A Bíblia deixa claro que Ele é o dono do ouro e da prata. E é interessante a gente, né, eu achei muito interessante a palavra da nossa irmã, qual é o seu nome? Vitória. Eu achei muito interessante ela falar, né, a questão da riqueza, do dinheiro, porque Jesus diz que é a única coisa que pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Por isso que ele vai dizer, não tem como servir a dois senhores, ou você ama um e odeia o outro. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Ou seja, todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança plena no dinheiro, a gente deixa de confiar nele, que é o dono do dinheiro. E é interessante a gente analisar a vida de Jesus, que Jesus ele nunca andou preocupado com dinheiro. Vocês já pensaram nisso? Jesus nunca acordou e falou assim, pai, estou sem dinheiro. E Jesus precisava de dinheiro. Como que Jesus não se preocupava com dinheiro? Jesus se preocupava somente com uma coisa, cumprir a vontade do Pai, cumprir o propósito que ele foi criado. Jesus disse em João 6 que ele veio ao mundo não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o criou. E a vontade, a palavra ali grega, que é telema, é transcrita como propósito. Ou seja, Jesus não veio cumprir seu próprio propósito, mas o propósito do Pai. E isso também é para as nossas vidas. Assim como Jesus, Deus estabeleceu um propósito para cada um de nós. Entender esse propósito vai fazer a gente cada vez mais ter uma vida em plenitude, uma vida de satisfação. Sabe quando a gente vive e parece que nada se encaixa, que a gente não está satisfeito, que a gente não tem a alma satisfeita? É porque provavelmente nesse processo você talvez não está vivendo aquilo que Deus planejou para nós. Rafael, aonde está escrito isso na Bíblia? Salmo 139, versículo 16. Cada dia dos meus dias estão registrados em teu livro. Ou seja, Deus, antes de criar o universo, e você, antes do seu ventre, antes de você entrar no ventre da sua mãe, Deus ele estabeleceu um projeto. Eu tenho a formação de engenharia civil, e para a gente construir um prédio, uma edificação, uma casa, a gente não consegue construir sem um projeto antes. E como Deus, ele estabeleceu um projeto para você. Para pensar. Quem que escolheu os seus pais? Foi você ou foi o próprio Deus? Quem foi, gente? O próprio Deus. Eu não escolhi a Chloe para nascer de mim. Nem a Chloe escolheu nascer de nós. Foi o próprio Deus que foi cruzando as gerações, as descendências, e a Chloe veio de mim e da minha esposa. Eu nunca imaginei que eu ia ser pai de menina, sendo muito sincero. E ela é a nossa primeira filha que está aqui. O nosso primeiro filho já está com o pai, que é o Miguel. Ele veio na Terra para cumprir um propósito na nossa vida, mas ele acelerou o processo, ele já está lá com o pai. E a Chloe, eu nunca imaginei que ela viria. E nem ela imaginou que ela viria de nós. Mas olha que interessante, a Chloe, que é uma nenenzinha de 11 meses, ela já tem todos os óvulos que são os filhos dela dentro dela. Não sei se vocês sabem disso, desde o ventre. Vocês não acham isso interessante? Olha a capacidade que Deus tem de, desde o ventre, ou antes do ventre, criar um plano e um projeto de quem nós iríamos nascer, a cidade que nós nascemos, os nossos pais. E isso é uma construção da capacidade de Deus de nos preparar para aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém? Então, existe algo a mais que Deus quer nos entregar. A salvação é a maior bênção que a gente poderia receber de toda a história, né? A cruz, ela aponta a graça que é derramada através de Jesus para nossas vidas, só que Jesus teve uma promessa em João 10:10. Ele disse, eu desci do céu para dar uma vida e uma vida abundante. E uma vida abundante não é a pessoa que tem dinheiro, porque tem
gente que tem muito dinheiro e não tem uma vida abundante. Tem gente que são pessoas tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então não é sobre ter muito dinheiro, é sobre você estar satisfeito em Deus. Amém? E aí ele vem trazer essa diferença, né, do escravo e do filho e do amigo. E ele fala, de obediência cega a revelação. O escravo age sem entender o porquê. Ele só vai fazendo. O amigo, ele recebe revelações diretas do Pai. Jesus compartilha conosco tudo o que ouviu do Pai. Essa passagem, ela faz uma ponte de escravo para amigo e revela a nossa plenitude de filho em Jesus. Olha Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17, diz assim, ó. Não sei se vocês colocam ali, mas eu vou ler aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas assim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, agora nós o chamamos de Abba Pai, ou Papai, Paizinho. Pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, viver como servo, como escravo, é estar preso numa mentalidade de medo, de obrigação e de religiosidade. E eu acho muito interessante o Bispo Hinaldo, a gente se conheceu tem poucos dias, e eu percebi a capacidade que ele tem de não ser um líder religioso. É muito raro a gente encontrar, né, um homem de Deus com a idade dele, que não tenha aquelas religiosidades, aquelas regras impostas por homens. Mas o Bispo Hinaldo, ele tem uma capacidade de viver por princípios. Então, todas as regras criadas pelos homens se parece mais com um fariseu, sabe? Jesus cura um homem no sábado e aí os fariseus chegam para ele, não pode curar no sábado. E ele olha e fala, como não posso curar no sábado? É uma bênção. Então, o religioso, a mente religiosa negativa, ela quer sempre controlar o comportamento do outro e colocar e impor regras que não fazem sentido. Mas, a partir do momento que a gente entende e vive por princípios, a gente tem uma liberdade em Cristo, através do Espírito Santo, para a gente fluir em boas obras. E, a partir desse momento, a gente não começa a fazer mais boas obras para Deus, para a gente receber a salvação. A gente começa a fazer porque nós já recebemos a salvação e a graça, e a partir disso eu faço porque eu sou grato a Deus, porque Ele já fez. E essa mentalidade, ela foi imposta, impregnada em muitas culturas no Brasil de igreja, de que o Filho de Deus, ele é um escravo e ele tem que viver uma vida de regras, imposições, que ele não pode isso, não pode isso, não pode isso, quando Jesus nos convida a se aproxime de mim, cada vez mais. Quanto mais você se aproxima de mim, mais eu sou seu amigo e você é o meu amigo. E ele faz uma promessa aqui que é incrível. Tudo o que pedirem em meu nome, o Pai vai entregar. Para pensar, se todas as suas orações fossem respondidas agora, tudo que você desejasse, o Senhor te entregasse. Só que sabe por que Ele não entrega? Porque muitas vezes o nosso coração não está alinhado com o dele. E o chamado aqui hoje de Deus para nós, aquilo que Ele colocou no meu coração, é exatamente a gente tirar essa identidade de escravo e entrar numa identidade de amigo, de entender os planos maiores de Deus para nós. E quando a gente analisa esses planos de Deus, Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele nos dá a liberdade de escolher para onde a gente vai, o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer, e amém por isso. Só que existe uma realidade mais profunda. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, fala assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa, não apoie no seu próprio entendimento, mas busque a vontade dEle em tudo que você fizer e Ele vai mostrar o caminho que você tem que seguir. Então, para pensar hoje na realidade que você vive, o trabalho que você tem é a vontade de Deus para você? Porque quando a gente olha para a história, a gente já percebe que o livro de Apocalipse é o livro da revelação dos fins dos tempos. Deus já determinou o fim desta era. Por que Ele não sabe o que é melhor para mim e para você? E entender essa identidade nossa em Deus nos faz acelerar um processo na nossa vida de bênçãos,
de alcance, de entrega. Porque, como eu disse, Deus ele não tem problema com nada. Deus ele não tem problema em nos entregar. O amor ao dinheiro é um problema? Sim. O dinheiro em si é um problema? Depende do coração da pessoa. E Deus ele foi me ensinando ao longo do tempo que o problema não é o dinheiro. O problema é o dinheiro num coração que não é sábio. Uma pessoa que não tem sabedoria em seu coração, quando o dinheiro entra, essa pessoa, o dinheiro se torna uma maldição. Mas quando nós temos um coração sábio diante de Deus, o dinheiro se torna uma bênção. E o desejo de Deus é que a gente sejam patrocinadores do reino. Quanto mais dinheiro Ele nos entregar e Ele alinhar o nosso coração a Ele, entender que nós vamos patrocinar as causas do reino, mais Ele vai nos entregar. Então, comece, a partir de agora, se você puder fechar os seus olhos, a fazer uma reflexão do seu coração e daquilo que o Senhor quer que você libere hoje do seu coração. O Espírito Santo me diz para você, nesse momento, olhar para o seu coração e repita assim comigo: Espírito Santo, som do meu coração, me mostra se existe algum caminho mau e me conduz pelo caminho eterno. Essa foi uma oração que Davi fazia. Essa oração de pedir para que o Senhor purifique o nosso coração é uma oração que nós devemos fazer constantemente, amém? E aí, além disso, mais aqui alguns exemplos. Viver como amigo é andar em intimidade com Cristo ouvindo a sua voz. Viver como filho é herdar tudo que o pai tem. E a mentalidade de escravo, ela desenvolve uma mentalidade de sobrevivência. Nós vivemos com os nossos pais. E se os nossos pais não tiverem cumprido o chamado do Senhor sobre os nós, que somos os filhos, a gente sempre vai viver com medo da falta, baseado em mentiras que Satanás vai impregnando sobre nós. Tem um profeta americano chamado Chris Vallotton, não sei se vocês conhecem, da Bethel. Alguém conhece? Da Bethel Church, lá dos Estados Unidos? Não? Esse homem, ele é um homem que ele adotou um filho, e esse filho tinha pais divorciados, ex-usuários de droga. Eles viviam uma vida assim. E quando ele adotou esse jovem de 14 anos, ele levou ele para casa, ele tinha mais 4 filhos, e ele começou a perceber o comportamento de escravo que ele tinha. Um comportamento de alguém que não entendia o amor de um pai e de uma mãe. E ele começou a perceber que quando eles iam almoçar, e colocava ali sempre fartura na mesa, ele começava a olhar as tigelas, os alimentos, e começava a colocar muito no seu prato, com medo de acabar, e a guardar nos guardanapos, com medo de acabar. E talvez essa é a mentalidade que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa juventude. Talvez essa mentalidade pode ser que você viveu numa família que tinha escassez financeira, que tinha uma realidade de sempre preocupar com o dinheiro. Mas o que eu estou falando aqui para vocês hoje é que Deus nos chama para não preocupar com isso. Imagina você vivendo uma vida sem preocupar com o dinheiro, sem preocupar se vai faltar ou não, porque existe uma promessa: não vos preocupeis com as coisas de amanhã, com estas coisas, mas o que? Busquem, pois, em primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas: comida, bebida e vestimentas. Ou seja, existe uma promessa da parte de Deus para nós, que Ele provém sobre as nossas vidas. Amém? Então, essa mentalidade, ela sempre vive com medo da falta. E até que essas mentiras sejam quebradas dentro de nós não conseguimos reconhecer a provisão e o cuidado de Deus. Sempre acham que os recursos são limitados, que vai acabar, que vai faltar. Pensa, se alguém foi abençoado, tirou algo que poderia ser meu. O que é isso aqui? Quando você vê um irmão ganhando bênçãos de Deus, recebendo, prosperando, sendo alguém próspero, você se sente mal com isso? Ou você se sente bem? Porque se você se sente mal, é uma capacidade, uma característica que talvez você ainda tenha essa resistência de escravidão. E ele vive em comparação, em ciúme, em frustração. Eu tenho ensinado muito lá no nosso ministério sobre a questão do ego. E quanto mais o ego inflado nosso, menos Deus nos usa. Porque o ego inflado, ele quer sempre viver em comparação.
Ele quer sempre chegar num lugar e falar assim, o que eu sou melhor que essas pessoas? Só que o reino, ele não é feito por competitividade, ele é feito por criatividade. O reino, ele se manifesta que, o que eu posso amar as pessoas aqui nesse lugar? Eu vim aqui com o propósito de amar vocês. Eu vim aqui com o propósito de derramar o amor de Deus, que Ele está em mim através da vida de vocês, que também está em vocês. E existem promessas da provisão de Deus. Às vezes você me viu falando assim, mas isso, como assim não preocupar com dinheiro? Vocês acham mesmo que isso é possível? E eu te falo, eu tenho vivido anos da minha vida sem preocupar com dinheiro. E cada vez mais que eu não me preocupo com isso, Deus olha e fala assim, encontrei um coração onde eu posso depositar isso. E aí, Salmos 37, 25 diz assim, fui jovem e agora sou idoso, mas nunca vi o justo abandonado, nem seus filhos mendigando pão. Eu não estou defendendo aqui que você não tem que trabalhar. Eu estou defendendo que você tem que trabalhar, mas esse trabalho é para Deus e não para você simplesmente ter dinheiro. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente entender isso, né, principalmente por uma realidade que a gente vive no Brasil. Mas eu te garanto que a nossa realidade não é simplesmente do Brasil, é uma realidade do céu. É uma realidade onde a nossa economia vem dele, e não a economia terrena. Mateus 6, 25, Jesus ensina que nós não devemos preocupar com comida, bebida e vestimentas. E o Pai cuida das aves e dos lírios do campo, quanto mais Ele cuidará de nós. Mas Ele fala, busquem o reino em primeiro. E por muito tempo eu fiquei discernindo, o que é buscar o reino de Deus em primeiro? Porque se há uma promessa, se eu busco o reino de Deus em primeiro e todas as demais coisas são acrescentadas, como que eu faço isso, Deus? Eu quero fazer isso. Isso é uma promessa. Porque eu sempre tive dificuldade, irmãos, de ver a Bíblia como uma historinha. Eu olhava e falava assim, ou a Bíblia é realmente uma realidade, eu quero experimentar essa realidade, ou a Bíblia é uma historinha e eu simplesmente leio fingindo que estou acreditando. Mas Jesus começou a falar para mim, comece a ler a Bíblia e viver ela, experimente ela. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada que corta dos dois lados, 2 gumes, penetra a alma e o espírito, as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Portanto, um cristão que não tem a capacidade de ler a Bíblia, a não ser que você, seja uma pessoa que não saiba ler, aí tudo bem, mas você que sabe ler e não ler a Bíblia, você está perdendo coisas muito preciosas da parte de Deus. E sabe qual que é uma das armas de Satanás principais? Falar que você não tem tempo para ler a Bíblia e que você tem que trabalhar. E quando você faz isso, você está confiando em quem? Na força do seu braço, na força simplesmente do seu trabalho. E aí você deixa uma parte principal, que é buscar o reino em primeiro. Buscar o reino em primeiro começa dentro do meu lar. O reino é a palavra grega basileia, que significa governo. É uma capacidade que Deus nos entrega como filhos do reino, de governar sobre, começando pelo nosso próprio corpo, pela nossa casa, pelos lugares que nós vamos, porque nós carregamos autoridade espiritual. Jesus disse, quando Ele faleceu e Ele ressuscitou, que Ele morreu na cruz, ressuscitou e chegou diante dos discípulos e falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso agora vá e faça discípulos de todas as nações. Ou seja, Jesus recebeu toda a autoridade e Ele entregou essa autoridade sobre nós, para nós fazermos discípulos de todas as nações. Amém? E aí tem um exemplo aqui muito interessante, que é do filho pródigo. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo? Quem não conhece, levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo conhece então, né? Beleza. O que é, em resumo, essa história? O filho mais novo dá uma doida na cabeça e ele deseja pegar a herança do pai e sair pelo mundo, certo? E esse filho, um dia, ele cai em si, ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. E quando esse filho volta para a casa do pai, o pai, ele pega o boi mais gordo que tem, tipo aqueles, imagina, boi de Angus, por exemplo. Vocês conhecem boi de Angus? É gostoso, né? É bom, né? Imagina ele pegando um boi de Angus, o melhor boi da fazenda, e ele prepara uma festa para esse filho. E aí, quando ele se depara, ele vai procurar o filho mais velho, cadê ele?
ele não está na festa, ele está emburrado, embicado, lá fora, sozinho, por raiva do que o pai fez para o filho mais novo. E aí ele vai lá, fora, conversar com o filho mais velho e pergunta: filho, o que foi? O que aconteceu? E o filho olha e fala assim: o Senhor nunca me deu nenhuma cabra. O que ele queria com cabra, gente? O Senhor nunca me deu nenhuma cabra. Aí você pega esse cara aí e agora dá um boi gordo. E aí esse senhor, que é o pai desse filho mais velho, respondeu assim: ó, meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Esse filho mais velho estava pedindo uma cabra, só que o pai estava falando assim: minha fazenda inteira é sua. Você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. E qual que é o aprendizado disso? Às vezes, nós estamos vivendo como filho mais velho, não reconhecendo a nossa identidade de filho, mas pensando como escravo. E o chamado de Deus é para que a gente seja totalmente o oposto. Muitos de nós vivemos dentro da igreja, mas ainda com mentalidade de escravo. Nós precisamos deixar de ser o filho mais velho. Amém? Está fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo? Amém. Essa mentalidade do filho mais velho, ele quer sempre comparar com o outro irmão. Quer sempre olhar e falar: não, pai, mas você entregou para ele. Enquanto Deus está falando: eu entreguei tudo para você, só que você não está enxergando. Eu estou disposto a te entregar, eu estou disposto a liberar sobre você também. Mas você está olhando para o seu irmão com raiva, com rancor. E por isso você fica perdido nessa mentalidade. E aí eu fiz uma comparação entre escravo e filho para vocês entenderem. O escravo, ele é limitado ao saldo bancário que ele tem. Ele sempre olha para a conta dele: então, beleza, agora eu tenho muito dinheiro ou eu tenho pouco. Quando Deus não nos chama para fazer isso. O filho, ele vive pelas bênçãos do pai. O escravo, ele trabalha por dinheiro, mas o filho, ele trabalha para Deus. O escravo, ele é inseguro, com medo de perder tudo, mas o filho, ele confia na abundância e no cuidado do pai. O escravo, ele possui coisas e é possuído por essas coisas, mas um filho, um príncipe do reino, que é o que Deus nos chama para ser, filhos amados do pai. Olha quando Jesus batiza, o que Deus falou sobre ele? Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Só que quando ele fala isso sobre Jesus, e quando nós recebemos Jesus, João capítulo 1, versículo 12, diz que quando nós nos entregamos a Jesus, nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E a partir desse momento que nós temos uma vida, nos tornamos uma nova criatura, o próprio Deus também fala isso sobre nós. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Amém? Que nós possamos experimentar, sabe, essa verdadeira filiação de Deus. E deixar para trás as amarras dessa escravidão. Olha aqui para vocês verem mais uma comprovação da verdadeira provisão. Eu não sei meu tempo, qualquer coisa você me fala. A verdadeira provisão de Deus sobre nós. Será que Deus realmente é um pai provedor? Você sabe por que muitas vezes a gente não vê Deus como um provedor nas nossas vidas? Porque provavelmente, pela realidade dessa geração, eu ensino muito sobre isso, o homem tem perdido essa capacidade de ser o provedor do lar. E talvez você viveu num ambiente de um pai que não proveu para sua casa. E teve uma família desconfigurada, onde a mãe era provedora e o pai ajudava ali. E quando a gente analisa a palavra, Deus, ele se estabeleceu como pai primeiro do que o ser humano, amém? Então, primeiro é Deus Pai, depois ele deu isso para o homem. Ou seja, essa função de Deus Pai é o homem na casa, que é o provedor, o protetor, o que dá a direção e o destino. Por outro lado, a gente tem o Espírito Santo, que é a representação, como se fosse a mulher feminina no lar, do acolhimento, do aconselhamento, e Jesus tem a capacidade dos filhos. Então, nós precisamos entender que a família é uma instituição que Deus estabeleceu sobre a terra. Quando Deus ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem, ele não disse, eu faço o homem à minha imagem, ele falou, façamos. Eram os três em um. Era a família ali mostrando que ele estabeleceria a família sobre a terra. E a manifestação da glória de Deus acontece de forma genuína através da igreja e da família. Por isso que nós vemos nas cartas de Timóteo,
que se um presbítero ou alguém que serve na igreja não cuida da sua própria casa, esse homem não é digno de cuidar do corpo de Cristo. A família é o maior objetivo da parte de Deus. Logo, quando a gente olha para as armas de Satanás, uma das armas é desconfigurar a família. Eu nasci num lar desconfigurado. E eu fui entender isso quando eu casei com a minha esposa com 21 anos de idade. E eu queria obrigar a minha esposa a trabalhar. Porque eu olhava e falava, minha mãe tem 6 empregos, por que você não vai trabalhar? E eu estou confessando algo que eu cometi. Porque eu não tinha o entendimento de entender que a minha esposa não precisa trabalhar, a não ser que ela queira. A não ser que isso seja uma bênção para ela. A obrigação e a responsabilidade de prover no meu lar é minha. Só que eu não entendia isso. Porque Satanás foi armando ciladas para que eu não entendesse isso ao longo do caminho. E eu vi uma família desconfigurada, a ponto de eu ter 10 anos de idade e ter visto meu pai, eu só via meu pai sexta tarde, sábado e domingo. Meu pai passava a semana inteira fora de casa, trabalhando, viajando. Isso é bom, Rafael? Depende. Será que esse era o propósito para ele? E isso me deixou marcas em mim, muito graves, que eu fui só entender depois que eu casei. Mas eu fui entender o porquê que meu pai fez isso. Porque ele carregava feridas da infância. E toda vez que você vê um adulto ou um pai, talvez o seu pai foi alguém que você tem feridas com ele. E o convite de Deus para você hoje é para você liberar isso do seu coração e liberar o seu pai e a sua mãe, porque eles deram o melhor naquilo que eles tinham. Por exemplo, meu pai uma vez, com meu avô, o Bispo Pinaldo parece muito meu avô, eu conheci ele, eu era da idade da Chloe, né? Meu pai faleceu agora em dezembro. Dos meus avós, eu não conheci. E uma vez ele me contou uma história de que veio um cobrador, tipo um agiota, cobrar toda a família com uma arma. E ele apontou a arma para todo mundo e falou assim, eu vou matar vocês se vocês não pagarem a dívida. E o que meu pai instalou dentro dele? Dívida é igual a morte. Então, o que meu pai viveu intensamente durante a vida? Eu não posso ter dívidas, porque senão estou morto. Então, isso era uma ferida que meu pai carregava. Logo, para ele não ter dívida, tem que fazer o quê? Morrer de trabalhar. Então, para vocês terem noção, eu nasci 7 horas da manhã, numa segunda-feira. Meu pai sempre saía às 5 horas da manhã, e aí ele me viu na janela, ele não me pegou no colo, ele já saiu para trabalhar, porque falou, agora mais um filho, eu vou ter que trabalhar mais ainda. E eu fui entender as consequências que isso gerou em mim, porque eu não tive meu pai presente. Então, eu por muitos anos era uma criança insegura, medrosa, um homem com medo, e Deus ele foi tratando isso em mim ao longo do tempo, sabe? Me dando coragem, me dando ousadia, tirando os medos, tirando os receios, e eu me emociono porque meu pai se foi, mas é como se Deus falasse, eu sou seu pai, eu estou com você, e talvez você tenha seu pai vivo, e você não valoriza ele, sabe? Você fica preso a algumas feridas que você carrega. Só que o chamado de Deus é que para você entender que Deus é pai, você precisa liberar o perdão sobre o seu pai. Você precisa liberar as feridas que você carrega com ele. E Deus está falando com você que tem feridas com o seu pai. Hoje é o dia para você liberar isso. Hoje é o dia para você ligar para ele e falar, pai, eu entendi que o Senhor é meu pai e que Deus colocou essa autoridade sobre a sua vida. Ore pela minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Eu libero, ó Pai, algumas feridas que eu tinha sobre o Senhor, e eu sei que o Senhor deu o melhor para mim. E a partir desse momento, você começa a enxergar Deus como um pai de verdade. Porque a visão que você tem sobre pai é que um pai é mau. E essa visão é a visão de um escravo. Amém? E aí, olha a característica da verdadeira provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim, e esse mesmo Deus que cuida de mim, suprirá todas as suas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Deus, ele não supre conforme o que eu preciso. Ele nos supre segundo as riquezas dele em glória. Ou seja, Deus ele não quer simplesmente que você tenha algo, ele quer que você tenha além do que você precisa. Porque Deus é um Deus abundante. Ele não é um Deus de medir cada coisa. Imagina Deus criando o universo e falando, não, vou pôr só um pouquinho de árvore aqui,
Vou pôr só um pouquinho de água. Olha Deus criando a cidade, a Nova Jerusalém, a eternidade, ruas de ouro. Para quê? Não sei, mas Deus quis. Então, se a gente odeia viver uma vida abundante em Deus, provavelmente a gente vai odiar o céu. Porque uma vida abundante faz parte da eternidade. E mais uma vez, eu não estou falando sobre ter muito dinheiro, estou falando sobre estar plenamente dentro da vontade de Deus. Amém? E aí existe uma diferença entre o falso rico e a pessoa próspera. Então, toda vez que você vê rico aqui, é uma pessoa falsa rica, tá? Então, o rico, ele tem a autoestima ligada só a lucro e ao que ele está perdendo, o que ele está ganhando. E ele vive perseguindo o dinheiro. Mas a pessoa próspera em Deus, ela não se preocupa com o dinheiro, porque sabe que sempre vai haver o suficiente da parte de Deus. Quando um escravo recebe dinheiro, ele pode perder suas prioridades. Quando um filho recebe muito dinheiro, uma quantia grande, ele entende que ele é apenas um canal de transbordo do reino. E ele olha e fala, eu vou patrocinar as causas do reino, a igreja. Eu vou abençoar a vida do meu pastor, do meu bispo, da pessoa que me lidera. Eu vou tratar com honra ela. Por que não? Por que os nossos líderes, aqueles que cuidam da nossa alma, por que eles não podem receber quantias e ofertas da nossa vida? Eu aprendi isso com o bispo Clarindo. Ele tem a capacidade de ofertar e de honrar as pessoas com dinheiro mesmo. E eu comecei, por muito tempo, eu achava, que loucura. Para quê? Até Deus me mostrar e falar assim, filho, todas as vezes que você reter isso, que você achar que ofertar é uma atitude que, o que vai fazer com o dinheiro? Você sempre vai ter pouco. Mas quando você liberar o seu coração disso e começar a patrocinar as causas do reino, patrocinar o líder que lidera você, patrocinar as pessoas à sua volta, honrar as pessoas à sua volta, eu vou te entregar cada vez mais. Amém? Então, um filho maduro, ele sempre vive desapegado. Ele busca o reino primeiro, ele descansa nas promessas. E existe uma herança. O filho maduro entende que a terra prometida está cheia de bênçãos. E ele promete uma terra prometida para nós em Jesus. Deus não só supre, mas Ele derrama o seu amor e dará mais do que nós podemos conter. Salmo 119, 1-3, fala assim, como é feliz aquele que teme ao Senhor, que tem prazer em seus mandamentos. Olha a promessa, seus filhos terão sucesso em toda a terra, a geração dos justos será abençoada. E olha agora, eles mesmos terão riquezas, e as suas boas ações durarão para sempre. É uma promessa. E para a gente encerrar, eu queria deixar algo com vocês que me marcou muito, que é, talvez você tenha rancor e raiva de algumas pessoas. E existem 4 elementos que se você não tirar do seu coração e da sua vida, você não vai fluir em Deus. Você não vai experimentar o melhor de Deus. Porque essas são, a gente chama de iscas de Satanás. O ódio, a raiva, a ofensa, ela não vem de Deus. Ela não vem da parte dos céus, ela vem de uma arma maligna. E essa é uma das armas. E por que isso é uma estratégia de Satanás? Porque às vezes ele está fazendo isso com você e você não está percebendo. E você está preso, rodeado numa prisão de raiva, de rancor, de ódio. E eu posso te falar, enquanto você não liberar isso, você sempre vai ter ódio de você mesmo, porque o que você libera sobre a vida de alguém é o que você atrai para você. O que você libera sobre o outro atrai para você. Você já pensou, e existe um versículo sobre isso em Gálatas, não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, plantar, ele vai colher. Se você está colhendo raiva, rancor de alguém, você vai colher isso. E aí existe Jesus ele diz que os mandamentos das leis do Antigo Testamento foram resumidas em ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti. Esse como a ti mesmo, às vezes a gente esquece. Eu só consigo amar o outro de verdade quando eu amo a mim mesmo. E o fato de você odiar o outro, você não está se amando. Você está atraindo ódio sobre você e sobre o seu coração. Vocês sabiam que uma das causas de câncer é ódio, que a pessoa carrega por longos anos? Isso está comprovado, que é uma doença psicossomática. Não são todos os casos, mas a maioria é devido a ódio e rancor que vai preenchendo a vida da pessoa. E essas células de ódio, elas vão criando e crescendo
até se tornarem células cancerígenas, que estão matando as células boas. Ou seja, não há benefício nenhum em ter ódio no nosso coração. Amém? O escravo, olha a capacidade do escravo, ele não perdoa. Ele vive ofendido e magoado, com feridas. E Deus quer curar você hoje. Talvez você tenha essas feridas aqui hoje. Provérbios 19, versículo 11, diz assim: a pessoa sensata controla o seu ímpeto, o seu gênio. E a grandeza dele é perdoar quem o ofende. Ou seja, isso é uma bênção. O perdão é realmente para quem não merece. O perdão não é para quem merece. O perdão é para quem não merece, que fez algo contra você. Só que, quando Deus te convida a esquecer e liberar isso, porque Ele já liberou sobre você, Ele já te perdoou, você fica tentando prender isso e não consegue fluir. João 20, 22 a 23, disse assim Jesus, depois que Jesus ressuscitou, Ele chegou nos discípulos, nos apóstolos, então, que iam ser depois, e soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, mas aqueles que vocês não perdoaram serão retidos. Ou seja, Deus está ensinando que quando nós não perdoamos o outro, quando nós não liberamos, a gente mantém escravo daquela pessoa e escravo diferente daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, queria que você fechasse seus olhos, não sei se dá para colocar um fundo aqui, para você ter esse momento de você liberar. Talvez você está aqui dentro e tem rancor com uma pessoa que está aqui dentro. E o que eu acho mais interessante é que não tem como a gente esconder o nosso coração diante de Deus. Não tem como a gente mascarar o nosso coração. O nosso coração, Deus fala que antes de a gente falar uma palavra, Deus já viu o que a gente ia falar. Deus está olhando para o nosso coração e Ele convida você hoje como filho a dizer: Pai, sonda o meu coração. O que habita no meu coração que não vem de Ti? Quais são as pessoas que eu preciso liberar da minha vida e liberar o perdão? Repitam comigo assim: Pai, eu entendi hoje que eu não quero mais ser escravo, mas eu quero ser o seu amigo, porque eu sou um filho amado. Pai, mostra no meu coração quem são as pessoas que eu preciso liberar, as pessoas que eu preciso perdoar. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a liberar isso. Eu não tenho compromisso com o ódio. Libera, Espírito Santo. Libera, Espírito Santo. Agora imagine, o Espírito Santo já mostrou as pessoas que você precisa liberar. Talvez é um chefe seu, um patrão, um líder. Talvez é algum membro da igreja. Talvez é alguma pessoa do seu trabalho. Talvez é seu pai, talvez é sua mãe. Talvez é sua esposa. Às vezes você está com raiva da sua esposa. Isso é inadmissível. Talvez você está com raiva do seu esposo. Isso é inaceitável. Busque hoje, peça o Espírito Santo para você ter a compreensão daquilo que Ele quer liberar sobre você. E por que eu estou fazendo isso aqui, gente? Porque Paulo uma vez disse: eu não falo com sabedoria humana, mas eu quero falar com vocês pelo poder de Deus. O poder de Deus, Ele cura, Ele restaura, Ele renova. E o nosso chamado aqui hoje é para que a gente seja renovados de escravos para amigos e filhos maduros em Deus. Em nome de Jesus, que você guarde essa palavra, que você possa liberar as pessoas e liberar todo rancor, e você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, palmas para Cristo. Não sei se vocês batem palmas. Amém. Muito boa, viu, sua mensagem, viu? Muito interessante. E não sabia o tema, mas é muito importante. Eu estava pensando sobre esse tema essa semana e lembrei de uma coisa que eu acho que você vai gostar. É
que Jesus, depois de falar toda essa história aí, né, ele teve aquela ideia brilhante de achar a cereja do bolo. Sabe qual que é? Amai os vossos inimigos. Então, essa é a cereja do bolo. Isso é a graduação no amor de Deus. Além de tudo isso que o Rafael pregou, existe esse grau a mais, que é amai os vossos inimigos. Aí vem aquela história, se você ama o inimigo, a priori, ama o amigo. Então, se você não ama o amigo, como é que você vai amar o inimigo? Se você não ama o amigo que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, o segredo da vida cristã, do próprio sucesso e da abundância e da prosperidade, que foi muito bem aplicado pelo nosso irmão pregador, é exatamente o amor. É por isso que Jesus disse que o cumprimento da lei é o amor. Eu tenho experimentado essa experiência que o Rafael conta de não guardar mágoa. Eu já criei tanta habilidade que não é impossível manter ódios. Até tem vários motivos, né? As razões. Os ódios é sempre por causa, né, Rafael? Os ódios que estão semeados e as guerras todas, em todos os tempos, em todos os mundos, é sempre por causa da razão. É a razão que tem provocado tudo isso, né? E tem várias coisas que as pessoas fizeram, que levantaram, e rebelião. Às vezes a pessoa pergunta, você tem preocupado com rebelião? Não, porque eu teria morrido se eu tivesse tanta preocupação, né? Às vezes o irmão disse assim, olha, você não aguenta a próxima rebelião. Eu falei, olha, eu não sei, eu acho que o problema é de quem faz a rebelião, não é meu. Eu não faço nada, não sinto nada. Quem faz realmente tem grandes problemas, né? Então, acho que esse o Rafael deixou uma reflexão muito interessante, várias posições assim, não tão somente inteligível, mas aplicável e proveitosa, e nós agradecemos muito por essa mensagem, e, sobretudo, ele vai ainda pôr mais um tijolinho na sua mensagem. Evidentemente que, eventualmente, você poderá pregar outra vez, você não vai esquecer da cereja do bolo. Amai os vossos inimigos. É uma experiência que está mais adiante. Vamos levantar? Deus vai ser
Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã, que brilhe no coração de cada um de nós a tua chama de amor da perfeição. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos. Que Deus faz chover sobre justos e injustos.